Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia. Que a bênção de Deus nessa manhã possa pousar sobre a tua vida e nós vivamos um dia na presença do Senhor. Todos os dias nesse canal nós dedicamos um tempo a estudar e compreender a palavra do Senhor. E entendo que a cada manhã, quando nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, nós somos abençoados, os nossos olhos se abrem para entender a vontade do Senhor. E é nesse momento, humildemente, que nós clamamos o poder de Deus sobre a nossa vida para vivermos uma vida vitoriosa. Todos os dias nós estudamos um capítulo da Bíblia e convido você nessa manhã a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 12, o versículo 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Como é difícil viver nesse mundo de pecado. Mas vale a pena ressaltar um ponto nessa manhã. Deus não nos criou para vivermos nesse mundo de pecado. A nossa pátria não é nessa terra. Nós vivemos nesse mundo em decorrência do pecado. Mas o nosso Deus nos criou para vivermos eternamente seguros ao lado dele, na mansão criada por ele lá na eternidade. Mas todos nós sabemos que a partir do momento em que os nossos primeiros pais se envolveram com o pecado, nós fomos trazidos para essa terra e vivemos na condição que nós nos encontramos hoje. E há algumas perguntas que nós temos no nosso coração nos dias em que nós estamos vivendo e sabemos que nessa terra nós não encontramos resposta. Por exemplo, nos perguntamos por que pessoas ímpias prosperam e por que alguns justos acabam morrendo até de uma forma injusta diante da nossa avaliação. Mas nós tenhamos certeza, um dia, quando estivermos com o nosso Deus na eternidade, nós teremos resposta para todas essas perguntas. Jeremias era um desses que se questionava e perguntava para Deus por que alguns ímpios estão prosperando e por que algumas pessoas justas não prosperam. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, declaradamente o profeta Jeremias declara que conhece a justiça de Deus, mas algumas coisas ele não consegue entender, e é a razão pela qual ele entra numa audiência com Deus, falando da prosperidade dos ímpios, e alguns justos acabam sofrendo nesse mundo. Jeremias está completamente convencido da fidelidade de Deus, da justiça do Senhor, e ele coloca as suas causas nas mãos de Deus, esperando de que Deus faça justiça. Porque então os ímpios estão prosperando e porque os justos estão passando por tanta aflição, sendo perseguidos? Jeremias pede justiça. Jeremias pede para que Deus vingue o sangue daqueles que estão tentando tirar a sua própria vida. Se ele é inocente e existem pessoas injustas tentando tirar a sua vida, o seu clamor a Deus é que Deus possa fazer justiça nos seus dias e que não permita que ele caia no túmulo da morte. Jeremias capítulo 12, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te segues seguros, que farás na floresta do Jordão? Deus, nesse momento, traz uma resposta para o profeta Jeremias. Se Jeremias não conseguia compreender os problemas de algumas pessoas que aparentemente eram pequenos, como é que ele poderia compreender problemas de outras pessoas que eram muito maiores? Nesse momento, Jeremias estava passando por uma dificuldade, mas ele passaria por dificuldades muito maiores. Deus, então, se responsabiliza em responder a resposta para Jeremias. Deus se volta para Jeremias e fala: Jeremias, você está passando nesse momento algumas tristezas, mas existem pessoas que estão passando por problemas muito maiores. Nesse instante na tua vida você passa por dificuldades, mas irão vir sobre a sua vida dificuldades muito maiores. Creia no meu poder, confia em mim. Quem tem uma visão de todo o universo e de todo o planeta Terra sou eu, portanto sou soberano e conduzo a vida daqueles que estão sobre a face dessa terra. Na resposta do Senhor, Deus estava se colocando como sendo soberano, mostrando para Jeremias
que nada que acontece nessa terra foge ao seu domínio e ao seu controle. Se ele permite que alguém passe por algumas dificuldades, Deus está moldando esse coração, Deus está moldando essa vida. Não é por acaso que Deus levou o seu povo para o deserto, para que o seu povo pudesse compreender o poder de Deus. Deus queria se revelar e não haveria um ambiente mais adequado para que esse povo pudesse compreender o poder de Deus do que quando eles viveram no deserto. Embora aqueles que estavam no deserto não conseguiram se colocar completamente nas mãos do Senhor, mas Deus não recebe nenhuma culpa, porque o que Deus pôde fazer para se revelar, para ganhar o coração do seu povo, Deus se mostrou, Deus se revelou, Deus se posicionou de forma grandiosa, muito maior do que os outros deuses, do que os israelitas tinham conhecido no Egito. O conselho de Deus para Jeremias, como nós podemos observar no versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, era que Jeremias não confiasse nos homens da cidade de Anatote, mesmo que algumas pessoas se dissessem ser da sua própria família. A declaração divina era que Jeremias não confiasse, não cresce nesses homens, porque de fato eles estavam dispostos a agir perfidamente contra Jeremias. Jeremias capítulo 12, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, a que mais eu amava, entreguei nas mãos de seus inimigos. Aqui está a declaração do Senhor, a nação de Israel, através da boca do profeta. Deus, na verdade, estava permitindo que os adversários punissem o seu povo para que eles pudessem entender quem é Deus. Até então, Deus tinha dado graça. Até então, Deus tinha agido com graça, com misericórdia, dando oportunidade de perdão e mudança de vida. Mas os israelitas não estavam dispostos a ouvi-lo. Dentro da escola do Senhor, Deus agora então permite mais uma vez que eles passem pelo sofrimento, para que diante do sofrimento se voltem para Deus e consigam compreender que Deus é Deus, o Senhor é soberano, e eles possam converter-se os seus corações por completo ao Senhor. O inimigo que estava vindo para destruir Judá e Jerusalém era um inimigo extremamente poderoso. Deus estava usando Babilônia com todo o seu exército, com todo o seu poder bélico para poder punir o seu povo. Deus queria humilhar aquela nação com o objetivo de levá-las a entender que Deus pode todas as coisas. Embora eles tivessem endurecido os seus corações, Deus ainda amava o seu povo. Quando Deus disciplina alguém é com o objetivo de salvar. Deus nunca disciplina uma pessoa ou uma nação com o objetivo apenas de feri-la. O objetivo final da disciplina divina é salvar, é restaurar. E foi com esse objetivo que Deus estava agora permitindo que Babilônia pudesse vir com todo o seu poder bélico para destruir e atacar o povo do Senhor, embora nem todos seriam destruídos nesse ataque. Os maus vizinhos do povo de Deus, que eram os amalequitas, amonitas e os filisteus, eles se aproveitavam da fragilidade daqueles que ficavam dentro da cidade após o ataque dos babilônicos e mais uma vez saqueavam a cidade de Judá e de Jerusalém. Esses eram os maus vizinhos do povo de Deus, nunca amaram o povo do Senhor, esperavam uma primeira oportunidade para saqueá-los e destruí-los. Quando uma nação pagã se voltava para Deus, reconhecia que Deus é Deus, Ele é Criador, Ele é soberano, Deus entendia que essa nação deveria ser aceita no meio do seu povo. Mas quando essa nação recusava-se a servir o Deus Israel, Deus então pedia que os seus juízos também pudessem cair sobre essa nação. Fica muito claro para nós que o desejo de Deus é salvar. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor não é masoquista. Deus não tem prazer no sofrimento de um ser humano. Mas o desejo final de Deus em permitir que alguém passe pelo vale da sombra da morte sempre é salvar, sempre é restaurar, sempre é levar essa pessoa ou uma nação a reconhecer que Ele é soberano e viver uma vida santa diante do Senhor. Deus sempre oferece um tempo de provação, tanto para uma pessoa como para uma nação. Mas quando essa nação ou essa pessoa se recusa a ouvir a voz de Deus, a partir de agora, então, são os juízos de Deus que caem sobre essa pessoa ou sobre essa nação. Deus nunca derrama os seus juízos sobre uma pessoa ou sobre uma nação sem que, primeiramente, Ele coloque essa pessoa num período de prova,
para que ela possa demonstrar de fato o que ela quer com a sua vida. Quando ela abre seu coração, confessa seu pecado, se volta para Deus, Deus abraça, Deus perdoa, Deus muda a sua sorte, a sua trajetória. Mas quando ela tranca o seu coração para o Senhor, Deus permite que ela sofra as próprias consequências das suas escolhas. Há muitos homens de Deus que no meio do sofrimento se demonstraram fiéis e provaram sua lealdade a Deus. E Deus se demonstrou ao lado dessas pessoas. Há outras que, longe do sofrimento, abandonaram ao Senhor e não se voltaram para Ele. Se Deus permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte, tenha certeza, Deus está esperando que nós demonstremos a nossa lealdade a Ele, que não abramos mão em momento algum de viver uma vida fiel ao Senhor, mesmo que nós passemos pelo sofrimento. Na vida de um filho de Deus ou de uma nação, Deus espera que os seus filhos amadureçam. O conduzir e a mão de Deus sobre o seu povo é levar o seu povo cada vez mais a viver uma vida sólida no Senhor. A caminhada de Deus do Egito até o momento em que Ele coloca nas mãos do seu povo as suas leis e leva o seu povo para a terra prometida, Deus estava amadurecendo o coração e a vida de uma nação. Deus esperava que a cada ação, que a cada milagre, o seu povo amadurecesse para a sua vida e para uma entrega completa nas mãos de Deus. É o que Deus faz conosco na nossa caminhada. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, tenha certeza, é Deus nos moldando, é Deus nos preparando para ocasiões muito maiores, mas é necessário, de fato, nos momentos da provação, nos mantermos seguros nos braços do Senhor. Deus quer salvar a todas as pessoas. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados e se coloquem nas mãos do Senhor. Não existe um filho nesse mundo que não seja o alvo do amor de Deus, mas hoje é necessário permitir que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, conduz a nossa trajetória, é o nosso pedido, é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.